A paz do Senhor Jesus, amém. O Senhor Deus colocou uma palavra no meu coração e eu trago para os nossos corações, que se encontra em Jó 42, verso de número 10, que vai nos dizer assim: mudou o Senhor a sorte de Jó, quando ele chorava pelos seus amigos, e o Senhor deu-lhe o dobro de tudo que antes possuíra. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo de Deus por esta palavra. O mesmo Deus que entregou para Jó tudo em dobro do que ele antes possuíra, é o Deus que diz para você que ele vai trazer porção dobrada para a sua vida. Tem pessoas que estão me ouvindo agora, irmãos, que viveram perdas irreparáveis. E você diz: Senhor, humanamente falando, não tem como essa área da minha vida receber uma restauração. Não tem como eu viver os propósitos do Senhor. Por quê? Porque muitas áreas da minha história foram tocadas e eu estou no meio de grandes impossibilidades, dores e sofrimentos. Foi isso que aconteceu na história de Jó. Você observa que Jó, irmãos, teve toda a sua história tocada. Jó passou por dores que quem olhava para ele pensava que não tinha mais jeito para a história dele, mas o nosso Deus tinha algo extraordinário para a história de Jó. Eu quero lhe dizer uma coisa: o seu cenário, o que você perdeu, as suas limitações não limitam o Deus que você serve. Não limitam o que Deus vai fazer na sua vida. Declare comigo: nada limita o Deus que eu sirvo, e Ele vai restaurar a minha história. Nada limita o Deus que eu sirvo, e Ele vai restaurar a minha história. Eu sei que é bem verdade que tem momentos que nós olhamos para a nossa história e pensamos que é impossível nos levantarmos. Mas nós servimos a um Deus, irmãos, que para Ele não existe o impossível. Nós servimos a um Deus que Ele pode pegar uma história que, humanamente falando, está fadada ao fracasso e trazer uma porção dobrada para ela e fazer milagres extraordinários acontecer. Nós sabemos que todas as áreas da vida de Jó que foram tocadas, Deus tocou, restaurando Rabacandarasto depois da dor, depois do sofrimento. E eu quero profetizar que todas as áreas da sua vida que foram tocadas, Deus está tocando agora, trazendo restauração. Declare comigo: meu Deus está tocando em áreas da minha vida que foram verdadeiramente destruídas. Deus está tocando em áreas da minha vida que foram verdadeiramente destruídas. Quando Deus toca, meu irmão e minha irmã, em áreas que foram destruídas, em áreas que a gente olha e diz: não tem jeito, é para restaurar. Você vai observar que na história de Jó, irmãos, olhando humanamente falando, o que esperava Jó era o que depois daquela prova? Era morte, humanamente falando, sim. Só que o Deus que dá a última palavra não tinha isso para Jó. O Deus que dá a última palavra já havia programado a restauração dele. Eu quero lhe dizer: Deus já programou a restauração da sua história. Deus já tem dia, hora, mês, ano, minuto e segundo, que Ele vai restaurar a sua vida por completo. Você está aí dando causas como perdida. Você está aí olhando e pensando que não tem mais jeito, e Deus está olhando do céu e está dizendo: se prepara, porque eu tenho algo novo para fazer. Se prepara, porque eu tenho porção dobrada para te entregar. O Senhor deu a Jó tudo em dobro do que ele antes possuíra. Eu acho lindo como a Bíblia ela é enfática e detalhista ao nos mostrar que Deus entrega além, irmãos, do que a gente perdeu. Deus, Ele faz questão de pegar a história que foi devastada, que foi destruída, que todos olham e dizem assim: ó, tá fadada ao fracasso, e Ele transforma essa história em algo extraordinário, para que o nome dele seja glorificado, porque foi isso que aconteceu na história de Jó. O nome do Senhor foi glorificado. E é isso que vai acontecer na sua história. O nome do Senhor será grandemente, extraordinariamente glorificado. Declare comigo: o nome do meu Deus será grandemente glorificado na minha vida. O nome do meu Deus será grandemente glorificado na minha vida, irmãos.
Não tinha quem olhasse para a história de Jó depois da restauração que não visse Deus na história dele. Vão ter pessoas que vão olhar para a sua história e você não vai precisar nem abrir a boca para falar nada. Elas vão olhar e vão ver Deus na sua história, vão ver Deus na restauração do seu casamento, vão ver Deus na restauração do seu ministério, vão ver Deus na restauração da sua saúde, vão ver Deus na restauração das suas finanças, vão ver Deus na restauração que acontecerá na sua vida e será em porção dobrada. Quem olhar para você vai dizer assim: verdadeiramente Deus existe, porque a história dela é um milagre. Verdadeiramente Deus existe, porque a história dele é um milagre. A sua história será um milagre extraordinário, para que o nome do Senhor seja glorificado nesta terra. Eu sei que em momentos de dores, irmãos, a gente não entende. Eu sei que não adianta nós falarmos que vai ter testemunho, que vai ter milagre, porque quem está passando por dores e sofrimentos não quer ouvir isso. Quem está passando por dores e sofrimento pensa o quê? É o final, eu preciso me contentar. Eu preciso me conformar, mas aqui nós vemos, irmãos, o nosso Deus dando a última palavra e mostrando: os meus planos são diferentes dos de vocês. Declare comigo: o meu Deus tem planos diferentes para mim. O meu Deus tem planos diferentes para mim. Deus, ele começou a restaurar todas as áreas na história de Jó, mostrando que para ele não existe limitação. Deus não tem limitação, irmãos. Ele pode restaurar aquilo que você perdeu. Ele pode restaurar aquilo que, humanamente falando, parece ser irreparável para você. Ele não somente pode, mas ele vai. Assim te diz o Senhor: eu restaurarei a sua história. Eu restituirei o que foi consumido. Eu restituirei o que foi, humanamente falando, arruinado. Eu vou fazer você ter testemunho para contar. E todos que contemplarem a sua história verão que eu, o Senhor, existo verdadeiramente. Quando nós ouvimos falar sobre Jó, ou até mesmo lemos sobre ele, nós vemos, irmãos, a veracidade do poder de Deus em restaurar. Nós vemos o quanto o nosso Deus é poderoso em pegar a história que está fadada ao fracasso, à morte, à dor, ao sofrimento, à angústia, e transformá-la em uma história de alegria, de testemunho, de restauração. O nosso Deus, ele não deixou Jó morrer na prova que ele estava enfrentando. E eu não sei qual prova você está enfrentando, mas essa palavra é uma resposta de Deus. Você não vai morrer na prova que você está passando. Esta prova não é para a tua morte. Mas, irmã, o cenário diz que é para a morte. Pois é, o cenário de Jó também dizia que era para a morte. Irmãos, Jó estava de um jeito que quem olhasse para Jó de longe já diria logo: compra o caixão, porque daqui a pouco vai enterrar. Mas não era isso que Deus, ele tinha para Jó. O Senhor não tinha um sepultamento em meio a dores, tristezas e angústias. Mas Deus ainda tinha nesta terra um plano com Jó. E era um plano de restauração. Ei, meu irmão. Ei, minha irmã, esta palavra é uma resposta a Deus. Ele ainda tem um plano contigo nesta terra. E ele te viu em meio a grandes dores e angústias. Essa palavra, irmãos, está indo como um acalento, como uma resposta ao coração de pessoas que estão me ouvindo agora, que pensavam que tudo estava perdido e que até mesmo Deus nem se importava com você. Declare comigo: meu Deus se importa comigo e foi Ele quem me trouxe aqui. O meu Deus se importa comigo e foi Ele quem me trouxe aqui. Ele te trouxe aqui para lhe dizer que Ele vai restaurar essa área da sua vida. Ele te trouxe aqui para te dizer que nem tudo está perdido. Pode iraiacandoribiandarasto até parecer que está perdido, mas não está. Na história de Jó, até parecia que estava tudo perdido. A própria mulher de Jó, ela disse: amaldiçoa este Deus e morre. Jó, não tem mais jeito para sua história, não. Talvez pessoas que te cercam, que você até tem apreço, disseram para você: se conforma, esse casamento não será restaurado mais. Se conforma, você vai viver nesta vida de miséria. Se conforma, essa cura não vai chegar. Se conforma, esta porta não vai abrir. Deus te trouxe aqui para lhe dizer: não escute palavras contrárias, pois o Senhor é quem dou a última palavra na sua vida, não são as circunstâncias. Não é o que você está enfrentando, não é o que você está passando que dá a última palavra na sua história.
mas é o Deus que você serve. E a última palavra na sua vida não é sepultamento, dor, angústia, sofrimento, morreu na dor, morreu no sofrimento, não. Mas a última palavra na sua vida é restauração, restituição, alegria, porção dobrada. Eu sou o Senhor que pego as áreas que foram devastadas e transformo cada uma delas para mostrar que eu existo, para mostrar que a sua fé não foi em vão no Senhor. Durante todo o processo que você enfrentou, irmãos, uma coisa que é linda em Jó é que ele nunca perdeu a fé. Mesmo ele falando algumas palavras duras, mesmo ele sem compreender o que ele estava vivendo, ele nunca perdeu a fé no Senhor. Observe bem isso na história dele. Porque tem pessoas, irmãos, que estão me ouvindo agora que são assim. Você passou por muitas coisas, às vezes você até murmura um pouco, questiona o que você passa, o que você enfrenta. Mas você nunca perdeu a fé no Senhor. Você nunca deixou de acreditar que o teu Deus existe. E Deus estava do céu te vendo, te contemplando durante toda esta prova. Oh, glória! Declare comigo, meu Deus estava me contemplando durante toda esta prova. O meu Deus estava me contemplando durante toda esta prova. Toda a prova que você enfrentou, toda a prova que você passou, Deus, Ele estava no controle. E eu quero lhe dizer que tem provas findando na sua vida. Tem lutas que você enfrentou, que era um teste, que era uma prova de Deus. Irmãos, o próprio Deus, Ele estava no controle de tudo que estava acontecendo com Jó, porque o próprio Deus apresentou Jó para Satanás, mostrando que Deus estava inteiramente no controle de tudo o que Jó estava vivenciando. Deus, Ele está no controle de tudo o que você está vivendo. Não pense você que você está passando isso tudo por causa de inveja, por causa de obra contrária, por causa de palavras de maldição, porque Deus lhe esqueceu ou lhe abandonou. Não. Deus está no controle de tudo, Ele só estava lhe provando para lhe aprovar. Ele queria te fazer viver porção dobrada. Eu sei que nós queremos a porção dobrada, irmãos. Mas para vivermos a porção dobrada, precisamos ser fiéis no processo. E hoje o Espírito Santo, Ele te trouxe aqui para lhe dizer: vi tua fidelidade no processo. Eu vi que você continuou crendo que o teu Deus, que o teu Redentor vive. E que Ele se levantaria por você. Que na vida ou na morte você não iria abrir mão do Senhor. Você deixou isso bem claro no seu coração. E Deus olhou do céu e disse: chegou o tempo de aprovar minha filha, porque ela foi fiel no processo. Chegou o tempo de aprovar o meu filho, porque ele foi fiel no processo. Jó foi fiel na prova. Eu sei que você não estava entendendo o que você estava enfrentando, como Jó não entendeu. Porque tem provas, irmãos, que a gente não compreende porque estamos enfrentando. Tem lutas que a gente não consegue compreender porque nós estamos passando. Mas tem pessoas que estão me ouvindo agora que mesmo sem compreender, você continua sendo fiel. E Deus olhou do céu e disse: eu vou te aprovar. Tu és a minha filha amada. Tu és o meu filho amado. E eu, o Senhor, vou restaurar a sua história, como eu restaurei a história de Jó. Não houve áreas que houve, irmãos, lutas e dificuldades e perdas na história de Jó que Deus não tocasse restaurando. E eu quero lhe dizer que não há áreas na sua vida que você viveu dores, sofrimentos e angústias que Deus não possa tocar agora para restaurar. Deus vai restaurar sua história por completo. E a porção dobrada está chegando para a sua vida. Declare comigo: eu recebo de Deus porção dobrada. Eu recebo de Deus porção dobrada. De agora em diante, algumas pessoas vão contemplar, algumas pessoas que estão me ouvindo agora, a mudança na sua vida, como Jó contemplou a mudança deste momento em diante na história dele. Ele conseguiu contemplar a restauração de Deus de maneira muito clara. E ele conseguiu, irmãos, ver que Deus se importava com ele. E a partir de agora você vai ver a restauração de Deus em áreas da sua vida. E você vai começar a ver que Deus se importa com você. Você vai começar a ver que Deus existe, é galardoador dos que o buscam.
Você vai começar a ver que vale a pena continuar sendo fiel a Deus, mesmo quando você não entende nada. Mesmo quando os processos são dolorosos, são árduos, são difíceis e até mesmo humanamente falando, impossíveis de suportar. Porque tem processos que você só está suportando porque Deus te sustenta. Porque a mão de Deus está sobre ti, irmãos. As mãos de Deus estavam sobre Jó. Deus o estava sustentando. Deus o estava protegendo para que Jó fosse fiel. E durante todo este processo, meu irmão, durante todo este processo, minha irmã, não duvide, Deus estava lhe sustentando. Deus estava lhe protegendo para que você recebesse um tempo de aprovação, de porção dobrada, para que Deus pudesse restaurar todas as áreas da sua vida. Se prepare. Deus vai restaurar todas as áreas da sua vida. Deus vai te fazer viver o sobrenatural na presença dele. E você vai ver que Deus se importa contigo nos mínimos detalhes. Jó contemplou aqui a mão de Deus agindo por ele e o tirando do processo. E você vai contemplar também a mão de Deus agindo por você e tirando você desse processo tão árduo, tão doloroso que você estava enfrentando. Nunca esqueça. Você conseguiu passar. Você conseguiu suportar. Você conseguiu sobreviver durante o processo, porque a boa mão de Deus estava ali guardando. E a partir de agora ele lhe aprova. E ele resolveu restaurar a sua vida e lhe dar a porção dobrada. Amém? Vamos orar em nome de Jesus, irmãos. Vamos agradecer ao Senhor Deus por esta palavra. Coloque seu pedido de oração aqui nos comentários, amém? Que nós vamos estar orando por sua vida. E você que quer aceitar Jesus ou se reconciliar com Jesus, também coloque aqui nos comentários que nós vamos estar orando por você. Amém. Vamos orar em nome de Jesus. Maravilhoso Deus, soberano e eterno Pai. Aqui estamos, meu Deus, em nome do teu Filho amado Jesus Cristo, meu Senhor. Para te agradecermos, Pai, por esta palavra, Deus, obrigada. Obrigada, Pai, por nos contemplar durante todo o processo. Obrigada, Senhor, por nos fortalecer, nos firmar, e não deixar a gente desistir. Oh Deus, da mesma forma que o Senhor esteve com Jó nos mínimos detalhes, mesmo ele passando por dores humanamente falando que são irreparáveis, eu creio, Pai, que o Senhor também está com teu filho e com a tua filha, mesmo que eles tenham perdido, mesmo que eles tenham passado por dores, por sofrimentos, por angústias, a tua boa mão estava os sustentando, os protegendo, os guardando. E eu creio, meu Deus amado, que a partir de agora o Senhor os fortalece, os restaura, os ajuda e os aprova. Deus, chegou um período na história de Jó que ele foi aprovado. E eu creio, Pai, que chegou um tempo na história do teu filho, chegou um tempo na história da tua filha em que eles estão sendo aprovados, em que o teu nome está sendo glorificado de maneira extraordinária e sobrenatural. Tem porção dobrada, Senhor. Tem alegria, meu Pai. Tem regozijo, tem restauração por completo. Chegando para a vida do teu filho e para a vida da tua filha da mesma forma que aconteceu na história de Jó. Deus, obrigado, Pai, porque pessoas estão sendo aprovadas, recebendo restauração e recebendo porção dobrada do Senhor através dessa palavra e desta oração, e o teu nome será glorificado. Pai, eu te peço que em nome de Jesus Cristo o Senhor venha curar, libertar, restaurar, restituir, que o Senhor venha abrir porta de emprego, meu Senhor, fechar a sepultura, Pai, desfazer os laços, as setas, as retaliações, os dados inflamados, as obras contrárias. Toma, Jesus, aqueles que estão te aceitando, meu Senhor, aqueles que estão se reconciliando contigo, Pai. Escreve o nome deles no livro da vida, perdoe as falhas e os pecados. Lance, Pai, nas profundezas do mar. Espírito Santo, vai dando direção à vida, à história, aonde deve congregar, porque são teus, Jesus. São ovelhas do teu pasto. Obrigada, Senhor, por cada alma que tem se rendido a ti. Vai dando novidade de vida para eles, uma nova história, que eles entendam que as coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. Pai, eu te peço também que o Senhor tome cada pedido de oração aqui nos comentários, que o Senhor venha curar, libertar, restaurar, restituir, que o Senhor venha trazer a assinatura, causa ganha na justiça, aprovação para aqueles que precisam ser aprovados e que o teu nome seja glorificado, Senhor. Que cada nome, cada pedido seja visto aqui de maneira especial, profunda e sobrenatural, que haja resposta, Pai, que haja testemunho para os teus filhos contarem Jesus Cristo, e que tudo seja para a honra e para a glória do teu nome. Abençoa também, Pai, prospera aqueles que estão aqui diariamente ouvindo cada palavra. Concede o desejo do coração deles, meu Senhor, segundo a tua vontade e o teu querer, pois a tua vontade é boa, perfeita e agradável. Continua trabalhando, Espírito Santo de Deus, de maneira especial, Pai,
e falando melhor aos corações dos teus filhos. É em nome de Jesus Cristo, meu Senhor, que eu te peço. Eu te agradeço crendo, Pai, na nossa vitória. Amém. Da mesma forma que a história de Jó recebeu restauração e ele recebeu de Deus porção dobrada, e não houve área, irmãos, que Deus não restaurasse na história de Jó, assim é na sua história. Deus lhe aprova. Ele viu sua fidelidade no deserto e ele diz para você: o deserto, a prova, a adversidade, o momento difícil que você estava enfrentando está findando, e eu, o Senhor, restaurarei áreas na sua vida e te entregarei porção dobrada, como eu entreguei para Jó. Que Deus te abençoe. Se você crê e recebe esta porção dobrada, esta restauração na sua vida e esta aprovação em nome de Jesus Cristo, declare amém.